No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos. Seguindo o mês internacional das mulheres, a gente traz pesquisas mostrando que o salário delas, a gente vai falar sobre desigualdade salarial, o salário delas, das mulheres, é menor do que os homens. A gente vai ver duas pesquisas, a PNAD contínua e também o DIEESE. Outro assunto que a gente aborda hoje aqui no Jornal da CUT é o benefício do INSS por incapacidade temporária, que vai poder ser pedido pelos Correios. Acompanhe a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa agora, então, falando sobre o mês internacional das mulheres, né? As mulheres no mercado de trabalho têm os menores salários, seguem com os menores salários, também com as maiores dificuldades de crescimento profissional, além de serem maioria entre os desempregados. Esses dados são do boletim especial divulgado na semana passada pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né, que foi inclusive alusivo aí às atividades do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. O boletim mostra que o rendimento das mulheres, o rendimento médio das mulheres, R$ 2.562, registrado no último trimestre de 2023, foi 22,3% menor do que o recebido pelos homens, R$ 3.323 a média salarial. Do total de mulheres ocupadas no país, 39,9% recebiam até um salário mínimo. Entre as negras, praticamente metade, 49,4% ganhavam até um salário mínimo contra 29,1% entre as não negras. Já entre os homens, 29,8% dos homens ganhavam até um salário mínimo. A diferença salarial entre homens e mulheres observada foi mais aprofundada com o aumento do grau da escolaridade. Entre as pessoas que terminaram o ensino superior, as mulheres ganhavam em média 35,5% daquilo que ganhavam os homens. Então, na comparação entre os gêneros em reais, as mulheres, média salarial para quem tem ensino superior, R$ 4.701, e para os homens, R$ 7.283. Olha só a discrepância. O preconceito e a desigualdade entre homens e mulheres se repetiu nos cargos de liderança. 4 a cada 10 pessoas, ou seja, quase 40%, 39,6%, ocupadas como diretoras ou gerentes no quarto trimestre do ano passado eram mulheres. O salário médio delas foi 29,5% menor que o recebido pelos homens que ocupavam a mesma função. Então elas ganhavam R$ 5.900 em cargos de diretoria ou gerentes e os homens R$ 8.363 nessas funções. Lembrando que 4 a cada 10 gerentes ou diretores ou diretoras, né, são mulheres. Só 4, 40%. 6 são homens, 10 mulheres, essa é a média nacional. Mas tem uma boa notícia, né? A boa notícia é que com o crescimento da economia brasileira no ano passado, o PIB variou entre 2,5% e 3%, veio uma melhora nos dados gerais de emprego e renda que atingiram positivamente as mulheres. Entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre do ano passado, teve um aumento de 358 mil mulheres e de 26 mil homens na força de trabalho. Nesse mesmo período, o país registrou uma queda na taxa de desocupação para os dois sexos, para homens e mulheres. Entre as mulheres, a não participação no mercado de trabalho passou de 9,8% para 9,2%. Apesar de ser um número tímido ainda, pelo menos houve aí uma progressão, né? Isso corresponde à saída de 271 mil pessoas do contingente de desocupados, né? Passaram a ter um trabalho. Enquanto os homens, a taxa de desocupação foi 6,5%. Então, para elas, 9,2%, antes era 9,8%, e para os homens, 6,5%. A gente fala de uma outra pesquisa também, que é a pesquisa a PNAD contínua, né? A pesquisa feita pelo IBGE. A PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Mostrou também dados parecidos com esses, né? As mulheres, ainda que elas estudem e se capacitem mais do que os homens, elas têm remuneração menor. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, sobre o mercado formal com carteira assinada, mostrou que em novembro de 2023, especificamente nesse mês, a defasagem era de 10%. Só que em postos que solicitam ensino superior, a diferença chegou a 29,3%.
2,3%. Quando se olham os dados da PNAD, que a gente está falando, né, da PNAD contínua, do IBGE, o mercado informal de trabalho também está incluído, né? Na comparação com os homens, as mulheres são ainda mais discriminadas, tanto no valor pago sobre a sua mão de obra, como nas oportunidades de emprego. Aí o Portal da CUT ouviu a Marilane Teixeira, que é pesquisadora da Unicamp, ela é do CESIT, Unicamp, né? Ela estuda o mercado de trabalho já há mais de 20 anos. Ela diz que a diferença salarial entre os homens e mulheres se mantém praticamente a mesma desde que se iniciou a série de pesquisas. Então ela diz o seguinte: a variação percentual dos salários das mulheres às vezes sobe um ponto ou 1,5 ponto e depende muito também do momento do mercado de trabalho, porque tem diferença maior na informalidade. Então, se o mercado de trabalho está mais informal, por conta própria, a diferença tende a aumentar, né, a média. Ela ressalta também que se existir, né, que se houver um ingresso massivo de mulheres negras, o tipo de ocupação que está sendo gerado também tende a aumentar as diferenças salariais. Mas aí, se você olha a trajetória, ela pouco se alterou em relação aos dados mais atuais. A Marilane Teixeira também participou do grupo de trabalho, inclusive vale a gente dizer, né, que foi formado por representantes de entidades sindicais, movimentos de mulheres e Ministério da Mulher e do Trabalho e Emprego, na elaboração da Lei de Igualdade Salarial. Aí só para pontuar, ela fala: os piores indicadores, desemprego, subutilização e taxa de ocupação sempre estão entre as mulheres. O último dado da PNAD contínua, referente ao quarto trimestre do ano passado, mostra que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho está em torno de 52,7%. Isso significa que para cada 100 mulheres em idade ativa acima de 14 anos, 52,7 ou 53 estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. Já entre os homens, esse percentual é de 72,3%. Ou seja, para cada 100 homens em idade ativa acima de 14 anos, 72 ou quase 73 estão trabalhando. A diferença entre um e outro é 20%. Por estados, conta a Marilane Teixeira, a diferença acaba sendo ainda maior, principalmente na região norte e na região nordeste, enquanto no Distrito Federal a participação feminina no mercado de trabalho passa a ser maior do que os homens em função do número de mulheres que atuam dentro do funcionalismo público. Bom, o 8 de março a gente viu então, né, foi o Dia Internacional da Mulher, várias mobilizações, várias manifestações foram feitas em diversos locais do país, só que as atividades continuam, porque afinal é o mês internacional da mulher. O Jornal da CUT vai continuar falando sobre o assunto, trazendo, dando visibilidade às pautas das mulheres. Notícias. E agora a gente fala sobre o benefício do INSS por incapacidade temporária, que agora pode ser pedido pelos Correios. É o antigo auxílio doença, né? Segundo o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, o segurado do INSS vai ter duas opções: ir direto à agência dos Correios, sem precisar de agendamento, onde tem um funcionário que vai fazer o pedido e digitalizar o atestado médico, ou pode iniciar o requerimento por meio da central telefônica 135, e aí então ir à agência dos Correios só para apresentar o atestado médico para complementar a solicitação. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do INSS, o Stefanuto, disse que a pessoa vai trazer vai levar, né, até a agência só o atestado e os funcionários do Correio vão fazer o requerimento. Ou a pessoa vai poder fazer pelo 135 e depois só leva o atestado nos Correios. Vamos deixar bastante amplo, disse ele, para que a população não tenha nenhuma dificuldade. Vai ser uma mudança feita de forma gradual, ninguém vai virar a chave do dia para a noite, mas vai acontecer, disse o Stefanuto então. Os testes devem começar com um piloto em Fortaleza a partir do dia 18 de março, mas a ideia é expandir o modelo para o nível nacional, para todo o país. A abertura do novo canal de atendimento faz parte, inclusive, da estratégia do INSS de ampliar o uso do AtestMed em 100% do território nacional até o dia 30 de abril. Hoje esse sistema para a inclusão de atestado médico pela internet sem necessidade de perícia médica concedeu 4 benefícios a cada 100 pedidos, né? A gente está falando do auxílio doença. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!